Ih, Marquinhos. É. Vamos lá. O empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de todos os atos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro na condução dos processos penais em que o empresário foi réu. Ele acusa o ex-magistrado de ter lhe usado para investigar juízes, desembargadores e ministros em questões que não tinham relação com o processo ao qual respondeu. No começo dos anos 2000, o ex-deputado foi acusado de fazer parte de um esquema de fraude do consórcio Garibaldi. Em dezembro de 2004, ele fez um acordo de colaboração premiada homologado por Moro e que foi supervisionado pelo atual senador do União Brasil ao longo dos anos. Há uma lista anexada ao processo com 30 casos sobre os quais Tony Garcia deveria trazer informações relevantes para obter os benefícios previstos no acordo. Nessa lista, só o primeiro item trata do consórcio Garibaldi. Nos demais, há vários casos de supostas compras de liminares e beneficiamento indevido em outros processos. O empresário deveria colher provas em casos em que estariam envolvidos os ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um corregedor da Polícia Federal, um juiz eleitoral, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e um presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Isso. Aí só uma coisinha, que é um errinho que está no texto, né? Acusa de tê-lo usado, né? Sim. Tê-lo usado. E o Garcia, né, o Tony Garcia, só conseguiu enviar o documento ao STF porque ele teve acesso aos termos que formalizam a atuação dele como informante, né, de Moro, quando o juiz Eduardo Apia assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba e retirou o sigilo que existia há quase 20 anos sobre os autos. Isso é muito grave, porque ele está dizendo... E ele tem um advogado experiente, um advogado que acabou participando de um troço ali, meio complicado, nós vamos ver. Ele está acusando o Sérgio Moro de ter usado a sua condição de juiz para chantagear Voglio Bene. Para que o Garcia, o Tony Garcia, grampeasse, conseguisse provas contra ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores do TRF4, corregedor da Polícia Federal, juiz eleitoral. Imagina o que isso significaria em termos de poder, se verdade for. Que a coisa parece enrolada e parece muito feia, parece. Porque o Tony Garcia diz que ele recebia tarefas. Vamos lá, 33. Vamos lá trazer as tarefas. Segundo o documento enviado por Tony Garcia ao Supremo, a colaboração previa, entre outras coisas, que o réu usasse escutas ambientais em encontros e conversas com políticos e juristas para obter informações sobre os desembargadores do Paraná e os ministros do Superior Tribunal de Justiça. No processo, agora remetido ao Supremo, há registros até de conversas telefônicas do ex-juiz cobrando do réu a entrega das tarefas e informações que haviam sido estabelecidas no trato legal. Os supostos deveres de Garcia eram detalhados. Na tarefa número 8, por exemplo, está registrado lá: caso TRF Ricardo Saboia Cury Bertoldo, que é um advogado paranaense, teria obtido liminares favoráveis com o desembargador Dirceu, mediante troca de favores. O beneficiário procurará obter a fita cassete junto a Nego Scarpim, onde constaria tal fato, podendo, nesse caso, realizar escutas externas, fecha aspas. Em outra tarefa, Moro afirma ter sido alvo de um grampo ilegal e determina que o empresário recupere a escuta. O autor do grampo ilegal seria um advogado paranaense, Bertoldo, principal personagem da tarefa de número 8. Moro também deixou no processo uma série de cobranças feitas ao delator por ele não ter entregado tudo que o então juiz havia pedido. Numa conversa por telefone de abril de 2005, monitorada pela PF, Moro afirma a Tony Garcia que, apesar do delator ter colaborado, ele, Garcia, seria alvo de alguma condenação porque isso estava estabelecido no acordo fechado entre eles. O empresário acabou condenado a 6 anos de prisão por fraude em consórcios,
mas teve, por causa dessa colaboração, a pena resumida em 6 meses de serviços comunitários. O benefício foi concedido por Moro. Isso. Olha aqui. Enfim. Você acha que é tudo verdade? Ele não pode falar tudo isso sem ter nada em mãos. Precisa avaliar o que tem. Antes de eu falar o que eu vou falar, vamos ao que disse Moro sobre Tony Garcia. O que ele falou? Vai lá. Aspas direto. Vamos lá então para aspas. Moro disse o seguinte: Tony Garcia é um criminoso que foi condenado com trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. Em 2004, fez acordo de colaboração que envolveu a devolução de valores roubados do consórcio Garibaldi e a utilização de escutas ambientais autorizadas judicialmente e com acompanhamento da Polícia Federal e do MPF. Essas diligências foram realizadas por volta de 2004 e 2005 e todas foram documentadas. Não incluem qualquer gravação de autoridade com foro privilegiado, nem tem qualquer relação com as investigações do Mensalão ou Petrolão. Aliás, a farsa afirmada por Tony Garcia é facilmente desmascarada por ele não ter qualquer gravação de magistrados do TRF4, STJ ou STF. Só uma coisa, evidentemente tudo tem que ser investigado. Vamos lá, se for comprovado é cana. Não prescreveu ainda. Tem bastante tempo, mas não prescreveu. E é muito grave. Agora, o que o Sérgio Moro está dizendo? Não, ele foi condenado? Sim, foi. E não foi usado. E nos processos não se usaram essas gravações de que ele está falando. Veja, ele não está dizendo que as gravações foram usadas em processos. O que o Tony Garcia está dizendo, e faz tempo que ele diz isso, é que essas gravações ele obtinha de maneira ilegal, como refém de Sérgio Moro. Isso aqui é o que ele está falando. E isso conferia poder ao Sérgio Moro junto a esses outros entes. Entenderam? É essa a natureza. Não é assim, consegui uma gravação ilegal, agora vou usar essa gravação ilegal para condenar alguém. Não é isso. Não é a gravação ilegal da presidente Dilma com Lula, que é ilegal, feita fora do prazo, que foi divulgada também ilegalmente para inflamar as ruas. Não é nem isso que ele está dizendo. Que isso o Moro divulgou, sabendo. Moro e gravação é uma coisa complicada. Aliás, aquilo tem cara de não ser grampo, não. Tem cara de ser escuta ambiental. Isso é o que eu acho. Não é? Mas não é isso que o Tony Garcia está dizendo. Tony Garcia está dizendo outra coisa. Tony Garcia está dizendo que ele me forçava, eu era refém dele, já que eu tinha feito o acordo, e eu fiz o acordo para me livrar da cadeia, devolvi grana e tal. Tem, de fato, uma gravação que o Tony Garcia já botou no ar, em que o Moro fala ali que alguma pena tem que ter e tal. O que ele diz ele usou tudo isso que eu consegui de gente muito poderosa para sabe-se lá o quê? Para constranger essas pessoas, para que os magistrados fizessem a vontade dele, esses que eventualmente foram gravados. Bom, queridos, agora a coisa chegou, tem que ser investigada. Né? Eu diria assim, eu até torceria para ser tudo mentira, porque eu detestaria ver a justiça envolvida nessa lama.